Então fechemos os olhos e vamos entrar em sintonia com o Pai Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é com humildade e também com devoção que nós entramos em harmonização com esse ser superior, agradecendo pelo dom da vida, pela bendita oportunidade da reencarnação, e por estarmos nessa existência, estudando, trabalhando, se instruindo com a doutrina dos Espíritos, que é a luz e o consolo de nossas vidas, de nossas almas. Então nós agradecemos por tudo isso e que nesta noite possamos sentir muita paz em nossos corações e que a luz maior resplandeça em nossas consciências para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso estudo desse sábado na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições da doutrina espírita. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos recebe e que nos dá essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, mais uma vez. Então, para o estudo da noite, eu escolhi o tema Indagações do Cotidiano, extraído do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, autoria de André Luiz, um autor espiritual. Logo na introdução do livro, a introdução do livro foi feita por Emmanuel. Todos nós sabemos que Emmanuel foi o mentor espiritual do Chico Xavier. E o André Luiz foi médico aqui na Terra quando encarnado, e quando ele desencarnou, depois de muito trabalhar no plano espiritual, ele relatou toda a sua jornada depois do seu desencarne e nos trouxe preciosas lições sobre o trabalho no mundo espiritual. E ele nos deixou esse roteiro. E o Emmanuel nos fala que esse livro, o livro Sinal Verde, ele é um precioso formulário de receitas preventivas na garantia da nossa saúde interior. Então o André Luiz nos deu uma série de pequenas situações do nosso cotidiano, de como nós vivemos, como nós devemos nos comportar e agir na nossa vida. É um livrinho, um livro, pequeno em conteúdos, poucas páginas, mas em conteúdo, em ensinamento, é um livro muito rico para nós. Então, se nós, quanto estudantes da doutrina espírita, muitas vezes a gente precisa, a gente sente falta de algo mais concreto, sair um pouco só da teoria, do ensinamento, da parte filosófica. Às vezes a pessoa quer uma receita mais prática, algo mais prático para o dia a dia, de como a gente realmente, como espírita, deveria se portar, como nós devemos nos comportar na nossa vida. Esse livro, Sinal Verde, é a receita para um bom cristão. E o Emmanuel fala aqui que para atravessar nas estradas do mundo, começando na nossa própria casa, até as relações com os outros. E ele deu o nome de Sinal Verde, porque para que nós guiarmos a nossa vida. Como um motorista dirige um carro, nós devemos guiar a nossa vida. E quando o sinal está verde,
que nós podemos prosseguir na nossa jornada. Então, eu peguei uma lição do livro, que são indagações do cotidiano, em que o André Luiz nos traz 12 questões, 12 pequenas perguntas que nós devemos responder. E nós vamos comentar essas questões aqui hoje, de leve, vamos fazer um apanhado e fazer um pequeno comentário. Para facilitar, eu trouxe essas questões, as questões aqui impressas. Vou pedir aqui para o nosso amigo Joaquim distribuir para vocês, que assim facilita para que a gente possa acompanhar todas essas questões. O Emmanuel, ele nos fala logo na introdução que, queiramos ou não, nós estamos afetando e sendo afetados. Nós, pelo mecanismo do pensamento e das nossas ideias, nós influenciamos as outras pessoas que convivem conosco e nós somos influenciados pelas ideias, pensamentos e pelo comportamento, pelas palavras, pelos que as outras pessoas fazem. E nós influenciamos. E essa troca de informações, de ideias, essa troca de exemplos é que enriquece a nossa vida. Por isso que nós precisamos de uns para com os outros de compreensão, simpatia, de aprovação e de apoio, para que a gente possa bem viver, bem levar a nossa vida. Então, para isso, André Luiz nos oferece esse livro. Então, a primeira questão que ele nos coloca é a seguinte: você acredita na vitória do bem, sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Não. Nós acreditamos na vitória do bem? Somos otimistas? Sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Então, precisamos trabalhar para que o bem realmente prevaleça? A questão 626 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A resposta foi: a lei de Deus é a mesma para todos. O mal depende da vontade de quem tenha que fazê-lo. Então, o mal é um atributo do ser humano. Não foi Deus que criou alguém para ser mal, ou deu como missão àquela pessoa, como tarefa, como encargo aqui na vida, praticar o mal. O mal é apenas a questão do livre-arbítrio, é um sentimento daquele espírito encarnado. Em Mateus capítulo 24, ele nos fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nos momentos atuais nós estamos vendo, na atual conjuntura do nosso mundo, em que parece que o mal prevalece, mas parece apenas. A questão 642 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a situação futura? A resposta foi não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, respondendo à questão lá, você acredita na vitória do bem sem que disponhamos a trabalhar para isso? A resposta está aqui, Então, nós temos que fazer o bem. Porque se nós apenas ficarmos parados, isso aí já é um mal. Porque, como diz a questão aqui, a resposta da questão 642, nós vamos responder por todo o mal que tenha ocorrido pela nossa omissão.
Quando nós tivermos a oportunidade de fazer o bem e não fizermos, e disso resultar o mal, somos responsáveis. Pergunta 643. Há pessoas que em sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? Resposta também foi não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra a ocasião propícia para isso. Fazer o bem não é apenas ser caridoso. Fazer o bem é ser útil na medida do possível. Sempre que nós estamos auxiliando uma pessoa em qualquer coisa, já estamos fazendo bem. O Espírito miramês nos fala que as pequenas coisas, os pequenos erros, são muito perigosos, porque dos pequenos erros que vão se somando a outros que ocasionam os grandes e difíceis problemas, que são difíceis de corrigir. Reportando a Lucas, quando ele nos fala, quem é fiel no pouco, também o é no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então o dever nosso, espírito encarnados, é eliminar o mal da nossa vida, eliminar as nossas deficiências, tudo aquilo que atrapalha o nosso caminho. Então qualquer situação que nós tivermos de ser útil, de ajudar alguém com uma palavra, com um gesto, em qualquer maneira, prestar qualquer tipo de auxílio, já estamos fazendo bem. Não podemos perder essa oportunidade para não cairmos naquela situação em que Mateus nos diz que o amor pode esfriar, né? Por ver se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a pessoa acaba vendo tantas coisas ruins, acaba perdendo a esperança, perdendo a fé, se deixando levar pelas situações do mundo. Quando nós, estudantes da doutrina espírita, estudantes do Evangelho de Jesus, nunca podemos deixar isso acontecer. A segunda questão que o André Luiz nos coloca é: admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? Todos nós erramos, todos nós somos seres humanos, estamos no mundo ainda de provas e expiações, estamos procurando acertar, procurando viver uma vida melhor. Mas nós sempre cometemos erros, com intenção ou não, fazemos coisas erradas intencionalmente ou não, ou por equívoco, né? Por um erro, por uma ignorância. Então, pode-se errar por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer. Aquele que não sabe fazer determinadas coisas, ou agir, ou se comportar, erra. Por isso que nós devemos aprender. Estamos aqui estudando para aprender, para nos conhecer melhor, sabermos onde estão as nossas deficiências e procurar corrigir. Então, nessa vida, nós temos que aprender de tudo. Não podemos perder as oportunidades que nós temos de novos aprendizados, de saber, conhecer algo diferente, conhecer algo novo, aprender. Temos a oportunidade de aprender algo que apareceu na nossa vida, vamos lá aprender. É ótimo quando a gente não sabe as coisas. É a chance de aprender. É aquilo que eu sei, que eu já sei fazer, que eu já domino, vou apenas me aperfeiçoar. Mas aquilo que eu não sei, ótimo, é a oportunidade de um novo aprendizado. Então o ignorante, ele erra por desconhecer, por não saber. Como eu não sei me comportar em determinada situação, eu cometo alguns equívocos por errar. O orgulhoso, ele erra porque ele se julga melhor que o outro. Então, o orgulhoso, aquela pessoa que tem um orgulho muito grande, ele nunca vai admitir que está errado, ele está sempre certo. Não é isso? O orgulho não deixa a gente ver os nossos erros e as nossas deficiências. O orgulhoso acha que sabe tudo, então ele não precisa aprender mais nada. Então ele já, como ele já sabe, ele vai agir, vai se comportar da maneira que ele acha correta, ocasionando ou não
os erros da vida. E o egoísta? O egoísta quer tudo para si. Então ele não se importa se está certo ou se está errado, se está causando ou não prejuízo a outra pessoa. O importante é ele estar bem, ter vantagem. O egoísta age por si. Ele tendo lucro, tendo vantagem, não importa se está certo ou se está errado. Então, nossos erros indicam os nossos caminhos. Então, nós sempre erramos quando nós causamos sofrimento a alguém ou a nós mesmos. Se nós causamos sofrimento a nós mesmos ou a uma outra pessoa, estamos em erro. Num daqueles 3 motivos. Ou porque ignoramos, porque não sabemos lidar com aquela situação, ou porque nós achamos que sabemos, somos egoístas, não queremos aprender, não queremos ouvir a outra pessoa, ou porque estamos, no orgulho. O orgulho que não deixa a gente ver e ouvir, e o egoísta que só quer levar vantagem. A pessoa não se importa se está causando prejuízo. E quando nós erramos? Que é normal nós cometermos os erros na nossa vida. Quando nós erramos e nos arrependemos, percebemos o nosso erro e nos arrependemos, nós temos que ter um desejo de reparar, de corrigir, de ajudar naquela situação que ficou em erro, aquele prejuízo causado, vamos reparar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ou seja, essa questão aqui do André Luiz, admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Nós poderíamos responder com uma única pergunta, uma única resposta, única palavra para responder. O que a gente precisaria? Humildade. Quem consegue desenvolver a humildade, aproveita os seus erros e se corrige. A próxima questão aí, ele nos pergunta: se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefícios do outro? Aqui ele nos fala da beneficência. A beneficência consiste em ser benevolente, ser bom, praticar o bem. Ser indulgente, ou seja, perceber que a outra pessoa também é um ser humano, que ele erra, assim como nós erramos, e nós precisamos, muitas vezes, desculpar, relevar, aceitar as diferenças. E um outro ponto é o perdão das ofensas. Então, todos nós precisamos ser indulgentes, assim como nós precisamos da indulgência. Todos nós precisamos ser benevolentes, ser bons, porque nós precisamos também da ajuda de outro. Essa é a vida de relacionamento. Então, se Deus nos colocou nesse momento, aqui no planeta Terra, nesse momento da história, em que nós podemos pensar, mas eu estou vivendo, como vou ser bom nesse mundo atual, nesse mundo de criminalidade, nesse mundo de corrupção, nesse mundo de mentiras, de inveja, de inimizades, de mentiras, como que eu vou ser bom? Muitas vezes nós não ouvimos esse questionamento, mas é justamente nesse momento que se precisa das pessoas boas. Porque, como disse Jesus, para o são não precisa de médico, o médico para os doentes. Então, se a sociedade, se a humanidade, considerando o planeta Terra, está doente com essas doenças, o que nós precisamos para corrigir? Amor, benevolência, o perdão. Precisamos dar o exemplo. Voltamos àquela primeira questão. Precisamos fazer o bem. E o verbo fazer precisa de ação. É um verbo de ação. Não dá para fazer algo ficando parado. Então, nós precisamos cooperar para que a sociedade seja melhor, para que nós possamos crescer, para que nós possamos também nos iluminar. E para praticar o bem, não precisa, às vezes, de grandes gestos, de grandes atos. São coisas pequenas, uma palavra bem colocada, um gesto de amizade, de carinho, um tempo de ouvir a outra pessoa, uma ajuda quando a pessoa precisa, reconhecer que a pessoa está precisando de uma ajuda, de um auxílio. São, às vezes, coisas pequenas que
começa às vezes por nós mesmos, percebermos às vezes que nós também precisamos de ajuda, ter a capacidade de pedir ajuda quando nós precisamos, ter essa humildade. E muitas vezes, com uma simples palavra, a gente consegue fazer o bem. E outras vezes também não continuar o mal. Às vezes nós recebemos notícias ou comentários, evitar propagar essas notícias, passar adiante certas situações, evitar magoar outras pessoas, evitar sempre pensar no que a outra pessoa poderia sentir com aquilo que eu estou dizendo, se colocar no local do outro, ter essa empatia, para que a gente possa realmente estar do lado do bem, como o André Luiz nos perguntou. Nós estamos do lado do bem? Então, o que nós estamos esperando para ajudar? O verdadeiro cristão sabe o momento certo de agir dentro do ensinamento do Mestre Jesus. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Então, esse termo crise ouve-se, e fala-se para tudo, Ouve-se, a gente fala, as pessoas em crise pessoal, uma crise social, crise econômica, crise política, e assim vai, uma crise familiar. Então, são sempre, quando a emoção se sobrepõe à razão, essa emoção negativa, a gente chega nesse estado aí de crise, fica com essa negatividade. A crise é sempre ela nunca acontece de uma vez, é sempre um acúmulo de várias situações, vários acontecimentos, várias ideias, vários projetos, ou ideias, ou histórias, ou acontecimentos, que vai se acumulando, situações que vão se acumulando e chegam a um auge, a um pico, que é aí quando a pessoa percebe que está numa crise, um acúmulo de consequências negativas, consequências dessas nossas ações, que nós fazemos, que nós falamos. O que nós temos que ter em mente é que toda crise, como ela é um auge de uma situação negativa, ela é perene, ela nunca é algo perene, nunca é para sempre, ela tem uma vida curta. Então, normalmente é menor que o tempo que demorou para se construir a crise. Então, se eu estou no auge de um processo de crise ou de um processo grave, a tendência é que logo se resolva e se estabilize. Então, logo procure voltar ao equilíbrio. Porque por dificuldades todos nós passamos na nossa vida. Muitas vezes dificuldades mais simples ou outras mais graves, mais complexas. Mas tudo se resolve. Todas as situações acabam se resolvendo quando nós temos uma postura firme, com fé, com trabalho, sem se deixar levar pelo desespero, pela apatia. Assim, tudo se resolve nessa situação. Então, as nossas posturas e as nossas escolhas influenciam muito nesses momentos de dificuldade. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para nos comportarmos. E nós temos que procurar sempre o melhor caminho. No livro Busca e Acharás, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tem um trechinho que ele nos fala. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa, a verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te, servindo e vencerás com Deus. Então, aquilo que nós comentamos, Próxima indagação que o André Luiz nos deixa. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? A questão 237 do Livro dos Médiuns nos fala da obsessão. Então, quando a gente fala criatura enganada pela sombra, a gente já pensa na obsessão. Estou sendo vítima de um espírito perturbador. A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram
sobre determinada pessoa. Os bons espíritos nunca constrangem ninguém, nunca impõem nada a ninguém. Eles aconselham, advertem. Mas os espíritos maus, os nossos irmãos ainda, que gostam, né, do lado sombrio, de nos ver em situações difíceis, eles vão sempre procurar nos levar em situações complicadas e complexas. Vão tentar nos dominar. Mas a sombra, psicologicamente falando, é tudo aquilo que eu desconheço de mim mesmo. Tudo aquilo que me desagrada, que me deixa desconfortável. E é nesses pontos que nós somos vulneráveis e que esses espíritos podem utilizar para tentar chegar a essa dominação, a sermos dominados. Então a sombra em si não é um mal. Não podemos ver aí como a sombra, como nossas imperfeições, como um mal. Mas quando nós conseguimos identificar, já é um passo para nosso crescimento, para que a gente possa descobrir as nossas potencialidades. Muitas pessoas às vezes querem uma receita fácil para se livrar dos espíritos perseguidores, obsessores, né? Estou com um encosto, entre aspas. Como que eu faço? Qual que é a forma? Uma palavra mágica, algo para eu me livrar. Mas um sinal para fazer alguma coisa. Mas vou decepcionar vocês. Não existe. Não existe palavra mágica, não existe sinais, não existe nada para retirar esse algum espírito que esteja me perturbando. Como que eu faço? Então, qual é o caminho? Ora, corrigir os meus defeitos. Se eu conseguir me esforçar realmente para ser uma pessoa melhor, para ser um espírita melhor, para ser um cristão melhor, eu não terei a influência dos maus espíritos, e sim dos bons, porque eu estou me esforçando para ser uma pessoa boa. Estou me esforçando no bem. E nunca esquecer da prece. A prece para pedir ajuda a Deus, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores. Em suma, nós escolhemos a nossa companhia. Se eu quero a companhia de um bom espírito ou de um espírito não tão bom. Porque os espíritos nos influenciam de tal maneira em nossa vida que geralmente eles nos dirigem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Paulo já nos dizia, né, que nós estamos vivendo cercados por uma multidão como testemunha. Foi ele que nos disse isso. E não só como testemunha, né, mas como seres humanos, nós encarnados e eles desencarnados, nessa troca recíproca de ideias, de influências. Então vamos procurar a influência boa de nossos anjos da guarda, de nossos mentores, através da prece e da oração. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar. E quando nós temos um sincero esforço para fazer o bem, para nos melhorarmos, teremos ajuda, com certeza. Próxima questão que o André Luiz nos deixa. Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? O perdão das ofensas faz bem para quem perdoa. O primeiro beneficiário é quem consegue perdoar. Poderoso medicamento da alma nos cura as feridas mais profundas. Então, perdão das ofensas. Mas só que perdoar não é esquecer, porque nós não esquecemos, nós temos memória, a memória grava tudo fica na memória. Então o que é perdoar? Perdoar é não guardar ressentimento, é não guardar mágoa, é conseguir se libertar. Quando nós conseguimos nos lembrar daquele fato passado, sem que isso nos cause sofrimento, nós conseguimos perdoar. Porque nós vamos reviver aquela situação, nós vamos, na nossa mente, nós vamos reviver toda aquela situação que nos causou um sofrimento, mas
esse rememorar não nos causa mais sofrimento. Isso é porque eu consegui diluir aquela mágoa, eu consegui não guardar mais ressentimento, eu consegui perdoar. No livro Consolador, na questão 337, o Emmanuel nos responde: concilia-te depressa com o teu adversário. E aí a pergunta vem: e se eu quiser me reconciliar com o meu adversário e ele não quiser se reconciliar comigo? Como que eu faço? O Emmanuel nos respondeu: cada qual cumpra seu dever evangélico. Então, nós vamos lá, vamos buscar a reconciliação. Faremos a nossa parte. Cada um deve fazer a sua parte. Se nós tivermos essa fraternidade sincera, estamos no caminho correto. Próxima questão. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Estamos gastando o nosso tempo com futilidades? WhatsApp, Facebook, redes sociais afins, fake news. Acho que fake news antigamente era fofoca, né? Se chamava, né? Hoje em dia é um termo mais chique. Fake news, boato, fofoca, né? Fofoca é feio, né? A palavra, né? Dá um tom meio, né, depreciativo, né? A pessoa... Agora, fake news parece mais chique, né? Fake, né? É. Mas é a mesma coisa, não é? No frigir dos ovos, mesma coisa. Então, estamos gastando tempo, estamos recebendo e transmitindo mensagens o tempo todo, verbais ou não verbais, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, estamos transmitindo mensagens, estamos dando exemplo. E nós estamos o quê? Extinguindo os males. Quando chega um mal até nós, alguma coisa que não é boa, e nós sabemos que aquilo não é bom, porque a nossa consciência registra, o que nós estamos fazendo? Extinguindo como um fogo, né? Jogando água, ou nós estamos jogando um pouquinho mais de gasolina, pondo lenha na fogueira, como diz, né? Então nós estamos transmitindo essas mensagens, repassando, transmitindo, estamos criando situações, atitudes inoportunas, como diz o André Luiz aqui. Na condição de espírita, nós temos que agir sempre no bem, sempre para o bem, evitar o mal, procurando reduzir esse mal sempre ao mínimo possível. Quando chegar até nós uma notícia que nós sabemos ou não ser verdadeira, o que nós fazemos? Rapidamente compartilhamos com todo mundo do nosso grupo, sem checar a fonte, sem saber se é verdade ou não, sem ver, sem analisar as coisas, né? Não. E quando alguém nos chega e fala algo de uma outra pessoa, de um terceiro, fala mal ou depreciando, o que nós fazemos? Incentivamos? Vamos para um quarto, para um quinto? Aí tem que lembrar do Sócrates, né? Sócrates, as três peneiras. Né? Ou tem uma frase, né? Uma frase que a gente vê em para-choque de caminhão que fala assim: segredo entre três, só matando dois. Então, não é assim, né? Também. Nós temos que não existe segredo, né? Então nós temos, como diz aqui o texto, evitar o mal, né? Então, nós vamos evitar o mal com palavras e atitudes inoportunas, aquilo que realmente não traz nada de bom, não acrescenta nada. Se eu estou em frente a uma tela, que hoje é tudo eletrônico, né? Tela de televisão, tela de computador, tela de celular, se eu estou ali em frente a uma tela, 5 minutos é pouco, né? 2 horas. Estou ali 2 horas e ao final dessas 2 horas não me acrescentou nada de bom na minha vida, o que eu estou fazendo? Perdendo meu tempo? Ou fazendo o que o André Luiz nos fala aqui, estamos agravando os males? Pode estar agravando o mal em mim, né? Estou perdendo oportunidades na vida. Então, precisamos procurar
Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos procurar. Então, procurar bons programas, algo que realmente nos instrua, que realmente nos divirta, uma diversão saudável, que isso também é bom para aliviar o estresse do dia a dia, os problemas, mas algo realmente saudável, né? Não algo que fique nessa situação aqui, né? Inoportunos, né? Que não seja oportuno, que não seja bom. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? A irritação nos leva a quê? Impaciência e precipitação. Pessoa que se irrita, que fica irritada fácil, em uma situação qualquer, ela vai agir precipitadamente e vai causar um monte de problemas. Se ela tinha um problema, depois ela vai ter 2 ou mais, em vez de resolver aquele problema. Então, a impaciência, a precipitação, a irritação só nos complica a vida. Joana de Ângeles, ela nos fala no livro Momentos de Harmonia, que é um vírus. A irritação é um vírus que se aninha nas células do sentimento e debilita o organismo. É um vírus. Nós não combatemos os vírus no nosso corpo físico, o vírus da gripe, o vírus de outras doenças, quando nós temos que tomar vacina, remédio. Tá? Então, a irritação é um vírus que destrói as nossas células do sentimento. É um espinho cravado nas carnes da alma. Imagine um espinho em qualquer parte do corpo. Num dedo, ali já nos incomoda muito. Imagine um espinho cravado em nossa alma. É essa a irritação. É uma enfermidade de perigoso porte. Consome aquele no mal que se instala e tenta contaminar o outro. Então, o ressentimento é o inimigo que deve ser vencido. Qual a vacina, qual o remédio para o ressentimento, a irritação e a amargura? Qual o remédio? Golpes de amor e compreensão. É isso que a Joana de Ângeles nos diz. Antes de tudo, golpes de amor e compreensão é o remédio para isso. Amargo é o ser humano que perdeu a esperança, não vê mais a beleza das bênçãos do Divino Pai. E é uma realidade, né? Aquela pessoa que é amarga, tem uma amargura, ela não vê beleza em nada. Não vê beleza na vida. E a vida é tão bela, a natureza, tudo. Nós levantamos de manhã, já estamos vivos, respirando, coração batendo. Temos, graças a Deus, a mais um dia de vida. Mais uma oportunidade de novos aprendizados, de poder auxiliar outra pessoa, de poder ajudar, de poder sermos ajudados. E a pessoa que tem amargura, ela não vê a beleza na vida. E ela tenta fazer com que as pessoas que estão em volta também fiquem nesse estado. Isso é muito ruim. Então, golpes de amor e compreensão é o remédio. A vacina para a irritação e a amargura. Nunca, vai nos levar à paz e à felicidade nesses estados. Próxima questão. O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Então, muitos de nós, seres humanos, que nós estamos precisando realmente é aprender a trabalhar mais o dom de sorrir. Estamos precisando trabalhar isso. E é um trabalho, é um aprendizado de sorrir. Porque o sorriso tem o poder de transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Tem uma frase que eu vi em algum lugar que fala assim, se eu ficar o dia todo com uma pessoa rica, no final do dia eu não estarei rico. Se eu ficar o dia todo com uma pessoa bonita, no final do dia eu não estarei bonito.
Mas se eu ficar o dia todo com uma pessoa que sorri, feliz, alegre, no final do dia eu estarei feliz e alegre. Então, temos que aprender a trabalhar o bom humor, o sorriso, a felicidade. Tá? Que conseguimos transformar as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. Não custa nada. O que custa um sorriso? Nada, né? E rende tanto, né? Deixa a outra pessoa. Né? Deixa a outra pessoa. Para sorrir, não sei, eu lembro que tinha uma frase que dizia, para sorrir são tantos músculos que você aciona no rosto para um sorriso. pouco. E para fazer a cara feia ou se irritar, é quase 10 vezes 10 vezes mais. Então é mais fácil sorrir do que fechar o rosto, né? Isso gasta muito A carranca negativa, como diz aqui. do que com sorriso. Oi? Eu disse que por que você vive sorrindo? Ele disse para economizar. Economizar o quê? Ruga? Economizar ruga. Então eu vivo Vive sorrindo, mas é isso mesmo, né? Um sorriso, né? Quando a gente está perto de uma pessoa que sorri, é sempre alegre, é bom, né? Muito bom. E nós temos que ser assim também, né? Tem um videozinho que às vezes circula na internet. Vocês já viram uma pessoa num vagão do metrô? A pessoa começa a rir. É sozinha, todo mundo lá no vagão do metrô, todo mundo cheio. E ela está ali, ela está lendo um livro ou vendo alguma coisa, não sei, e ela começa a rir. E vai rir, começa a rir. Daí a pouco está todo mundo rindo, ninguém sabe o porquê, mas está todo mundo rindo. Né? Tem um vídeo que as pessoas... Então é interessante, é contagioso. Né? Contagioso, isso. É o que o André Luiz nos pergunta aqui. A próxima questão aí. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? Que ele envolve a questão dos julgamentos. Né? Que é mais fácil julgar do que procurar saber realmente o que acontece. Quando nós temos uma notícia em algum lugar que nós ouvimos, rapidamente nós já tecemos julgamento, né? Já condenamos a pessoa não sei quantos anos lá de prisão e você nem sabe o que realmente aconteceu, se a pessoa realmente é culpada, quais são os fatos, quais são as implicações, mas nós temos essa tendência, né, de julgar e somos afoitos das nossas opiniões. O ser humano é assim, todos nós somos assim, rapidamente já damos opinião a respeito de determinadas situações, mesmo desconhecendo os pormenores, e isso quando não aumentamos a intensidade, né? E quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, essas histórias vão crescendo e aumentando. Tá? Mas o bom cristão, e o espírita como cristão, não vai fazer isso, né? Nós não fazemos isso. Nós, como espíritas e bons cristãos, nós não fazemos essas coisas, né? Porque nós sabemos que Jesus, o Mestre Jesus, nos disse: não julgueis para não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Pela mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Então, nenhuma opinião sobre nós, quando nós recebemos opinião, boas, elogios ou críticas a nosso respeito, nós não devemos ficar nem tristes, nem alegres demasiadamente. Vamos ser sóbrios ao receber essas situações. Porque as críticas sempre vão tentar nos levar para o lado negativo. E os elogios vão tentar nos levar para o lado positivo. Mas o exagero no elogio faz com que o orgulho cresça. Né? E a crítica vai sempre do lado negativo? Não, às vezes a crítica é boa. Porque se nós pararmos para ouvir, vai nos mostrar algo que nós estamos fazendo errado, algo que precisamos corrigir, algo que realmente precisa ser acertado. Então, muitas vezes, nem tudo é bom demais, nem tudo é ruim demais. Tudo tem seu contraponto. Então, nós temos que buscar sempre o autoconhecimento. Quando nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento e a nossa autoestima,
nós não vamos nos importar com opinião alheia. Porque é algo muito estranho, né? A gente, muitas vezes, nós nos pautarmos por algo que a outra pessoa está pensando ao nosso respeito. Eu nem sei o que a outra pessoa está pensando, mas eu imagino que ela esteja pensando alguma coisa a meu respeito. E eu já começo a agir conforme aquilo que eu imagino. É algo meio estranho, né? Não é muito saudável isso, não. Então, muitas vezes, o que o ser humano, né, muitas vezes não tem é esse problema, é essa baixa autoestima. Não saber se reconhecer, não ter essa segurança de saber, de conhecer, de ser realmente, conhecer a si mesmo, para realmente agir com razão, conforme os ditames da sua vida. Saber realmente de que maneira está indo e para onde está indo. Então, essa aceitação, né, a busca, né, de aceitação e de aprovação do nosso comportamento perante terceiros, isso não é muito bom, não é muito saudável. Porque senão tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós vamos fazer esperando a aprovação de terceiros, esperando o reconhecimento de outra pessoa. Então vamos viver a nossa vida em função de que as outras pessoas achem ou pensem a nosso respeito. Isso traz uma insegurança muito grande na nossa vida. E nós não vamos conseguir viver, não vamos conseguir ter um equilíbrio suficiente para levar e conduzir a nossa vida. Então, nós precisamos ter um autoconhecimento e ter uma autoafirmação, né? Uma autoestima melhor, para que a gente possa ter a liberdade de agir na nossa vida, não se pautar pelo que as outras pessoas pensam ou pelo que a sociedade estabelece como padrão. Muitas vezes não é saudável para o ser humano. É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Incomodar no sentido aí de constranger, de chatear, de importunar, de inquietar. Será que nós nunca chateamos ninguém? Será que nós nunca importunamos ninguém? Ou fomos importunados? Não é isso que ele pergunta aqui. Nós temos a liberdade de pensar e de agir, porque somos livres. Mas nós também não podemos ser muito suscetíveis a determinadas situações. A questão do melindre, né? Nós nos sentimos incomodados com qualquer coisa que a outra pessoa faça. Qualquer coisa que a outra pessoa diga, nós já nos incomodamos, já nos sentimos incomodados, né? Está me importunando, está me chateando, né? E às vezes, não é assim, né? Então temos que ver que as pessoas, às vezes, analisam a vida por ângulos diferentes. Então as pessoas têm um determinado comportamento porque ela enxerga a vida de uma maneira diferente da minha. E temos que aprender a conviver com essas opiniões diversas na nossa vida. Não podemos ser muito suscetíveis demais, né? Igual aquela plantinha, como é que tem uma plantinha, como é que chama aquela plantinha? Que você mal encosta nela, ela se encolhe toda, né? Então, não podemos ser assim, melindrosos, senão nós vamos começar a cultivar ressentimentos, vamos ficar ressentidos com tudo. E como a Joana de Anjos já nos disse, né, no texto que eu li agora há pouco, ressentimento também é um vírus, né? Como amargura, é um vírus que vai instalando em nossa alma. E a gente acaba perdendo, às vezes, situações boas, que seriam boas, de conviver com outras pessoas, de trocar ideias, dessa convivência saudável, de cooperar, de ajudar. São oportunidades, porque às vezes a gente fica melindrado. Ou às vezes a gente causa isso, né? Às vezes a gente incomoda a outra pessoa. O espírita não faz isso não, mas tem gente que incomoda outra pessoa de propósito, né? Quando eu encontrar aquela pessoa, ela vai ver, né? Eu vou dar o troco. Você está incomodando, você está indo lá, né? O espírita não faz isso, Já aprendemos que não podemos fazer isso, né, Joaquim? Aprendemos, não podemos fazer isso.
A última questão que o André Luiz nos propõe aqui. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Nós somos aquilo que pensamos. E nós sabemos que a nossa vida é feita de momentos felizes. Nós temos que aproveitar esses momentos. Se você se decidir amanhã levantar e falar, hoje eu serei feliz, se meu dia será feliz, terei um dia feliz, alguma coisa pode dar errado? Pode atrapalhar? Pode, muita coisa dar errado, muitos problemas acontecerem, mas você vai continuar sendo feliz, porque você tomou atitude e resolveu ser feliz, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo que possa acontecer, mas é uma decisão. Então eu tenho que pensar dessa maneira. Então nós não podemos deixar para amanhã certas situações. Então vamos aproveitar a vida, né? Vamos aproveitar os momentos. Sorrir, brincar, valorizar as coisas simples da vida, não guardar mágoas, ressentimentos, não ser impaciente com as determinadas situações, ser otimista. Isso é importante. Valorizar a nossa vida. Reservar um pouco de tempo para nós. Para que a gente possa reservar um pouco de tempo para que nós vivamos esses momentos felizes, nós precisamos de organização. Precisamos organizar a nossa vida para que sobre um tempo, para que a gente possa... Porque quem vive naquele círculo, né, de situações complicadas de trabalho e isso e aquilo, e não se organiza e vive nessa confusão diária, não vai sobrar tempo para aproveitar os momentos bons da vida, para ser feliz, porque a felicidade são momentos. E, para encerrar, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, a busca da felicidade, quando eu estou em busca da felicidade, já estou feliz, porque estou em busca dela. Estou trabalhando para isso, estou agindo para isso. Então, deixo aqui um agradecimento pela atenção de todos e a recomendação para que leiam o livro, estudem o livro, Sinal Verde, do André Luiz, que é um livro muito bom para nós espíritas. Obrigado pela atenção de todos.